Pessoal, novamente aconteceu outro incêndio em uma boate. Quando a gente observa a Boate Kiss, né, parece que em outro país, não sei se foi, houve um outro país aí que teve um incêndio semelhante da Boate Kiss, inclusive, muito semelhante. Inclusive até já se encontraram os pais, né, os sobreviventes e também os pais dos que morreram, com esse pessoal dessa outra boate. E agora mais uma com esse problema. E eu sempre observo que os pais sempre falam que eles estão lutando para que essas coisas não se repitam, né? Ou seja, existem várias leis criadas, Lei Lucas, Lei Maria da Penha, tem que haver uma lei chamada KIS, para que seja bem lembrado isso. Porque o que acontece? Primeiro nós temos que estudar a questão de como funciona uma fiscalização do Corpo de Bombeiro em uma edificação, para entender o porquê que essas casas de show elas não têm adaptações de rede de sprinkler, né? Extintores de incêndio, saídas de emergência, né? Geralmente entrada e saída pelo mesmo lugar tem causado isso. Aí, como é que, imagina, você está a primeira vez de um certo lugar. Pelos depoimentos, percebe-se que as pessoas estavam pela primeira vez naquele ambiente. Então você não conhece aquele ambiente, você não sabe nem por onde você entrou, porque a gente está tão empolgado em entrar num show que a gente não se lembra dessas coisas. Então a pessoa entrou e quando vai sair, todo mundo pelo mesmo lugar. Algumas pessoas não compreenderam muito bem esse incêndio, por exemplo, na Boate Kiss. Não é só o fator, não é só a fumaça que pode matar a pessoa. As altas temperaturas atingidas ali dentro fazem com que algumas estratégias não funcionem. Tipo você se rastejar pelo canto da parede, tentando fugir da altura da fumaça, que é mais leve do que o ar. Espaços confinados onde a fumaça toma completamente o ambiente. E depois de tudo isso, o fogo ainda vai se alimentar, quando não tiver mais nada para queimar, vai se alimentar daquelas coisas tóxicas, das substâncias tóxicas que estiver no ambiente. Ou seja, uma série de substâncias tóxicas estão ali, que podem ser absorvidas também pela pele, né? Não só pela respiração, e a alta temperatura e também o tumulto que está no lugar. Espaços confinados existem regras. Espaços confinados não podem existir em matéria de alta concentração de pessoas. Então, vocês têm que cobrar das autoridades do Corpo de Bombeiro que fazem essas fiscalizações e começar a denunciar esses estabelecimentos. E essas denúncias precisam ser feitas em um órgão independente, né? Por exemplo, hoje em dia você liga para 190, você não fala com a delegacia mais próxima do seu lugar onde você mora. Por quê? Porque se aquela delegacia estiver corrompida, pode acontecer de as pessoas só saberem de onde está vindo a denúncia e você sofrer retaliação. Então, quando você faz a denúncia no 190, o protocolo gerado lá, você não precisa nem às vezes dar o nome verdadeiro, né? Você não é obrigado a se identificar, né? E ali, eu acho que não é, né? Pelo menos é o que eu imagino. Que a pessoa não seja obrigada, porque a pessoa não quer. Ela quer fazer a denúncia e não quer se expor. Então, aquelas pessoas que estão lá não conhecem a sua vida, não sabem nada. Então, fica mais fácil fazer a denúncia. Então, se você tiver um lugar específico para se fazer a denúncia, aquele lugar se torna obrigado a cobrar a visita do Corpo de Bombeiro lá. E quando chegar lá e não encontrou rede de sprinkler, arquiteto, engenheiro, bombeiro militar sejam punidos. Por quê? Porque uma edificação ela não nasce sozinha. O dono da Boate Kiss, por exemplo, não justificando ali a responsabilidade dele, ele recebeu uma boate que já estava pronta, tá? Já estava pronta. E ele alega que fez aberturas, né, naquela boate, ou seja, se ele não tivesse feito essas aberturas, certamente as pessoas teriam morrido. Agora, a questão das imagens de dentro, que poderiam comprovar se realmente os seguranças impediram a saída das pessoas, porque eu vi uma chapa de ferro, não sei aonde está essas imagens, eu vi em algum documentário, tinha uma chapa de ferro com marcas de cabeçadas, pessoas dando cabeçada, que podem ser realmente, ou as pessoas não conseguiam sair em tempo hábil, enquanto estavam sendo queimadas, ou havia um bloqueio ali e as pessoas começaram a tentar chamar a atenção dos que estavam de fora e no desespero tacavam a cabeça naquela chapa de ferro. Então,
a mal arquitetura, cara, tudo é uma mistura de burrices do ambiente, mistura de irresponsabilidade no ambiente. Precisa-se ter leis, vocês que passaram por isso, vocês precisam criar leis fortes, com punição gravíssima, não só para quando acontecer, mas para prevenir. Chegou na edificação, não tem, já leva o dono da edificação para ser responsabilizado criminalmente, né? Porque ele já está assumindo risco. Aí sim vocês vão começar a ter aplicações mais fortes da lei. Porque esperar acontecer para tomar uma providência vai sempre ocorrer um atrás do outro. Ó, já é a terceira. Nós temos vários, inúmeros casos, não só de boate, mas de estabelecimentos que falta só um problema elétrico, um vazamento de gás, uma alta temperatura para que um componente ali entre em estado, entre no seu ponto de ignição e comece um processo de incêndio, né? Então, a prevenção, o preço do cuidado é a eterna vigilância. A prevenção é o mais importante. Não adianta a gente querer só responsabilizar depois que acontece, né? Lá na Boate Kiss, há denúncias de que o Corpo de Bombeiro recebeu verbas e que tinha que comprar os equipamentos, mas foi comprado uma cafeteira e um carro. Apure-se essas denúncias. Há a denúncia de que havia um curso e que os bombeiros que eram mais capacitados estavam lá, os classe 1 estavam nesse curso em outra cidade e ficou só os novatos, né, os que também são bombeiros, também são preparados, mas sem o equipamento de proteção respiratória adequado, não puderam adentrar no lugar. Se você não pode adentrar, você não pode apagar o fogo. Se você não pode adentrar, você não tem como resgatar. Então o cara que está capacitado com uma roupa de proteção, né, que suporta aí 800 graus, é uma roupa de aproximação, ela não é uma roupa para entrar dentro do fogo, porque você tem tirantes de borracha, você tem mangueiras de borracha, você tem que suporta alguma temperatura, mas não é para o fogo estar nela. Ela é uma roupa de aproximação. O cara vai combater um incêndio num veículo, a roupa dele suporta 800. O fogo, ele por cores você tem temperaturas, tá? Por cores. Então você tem cor amarela, 1300 graus, você tem branco ou azul, 3000 graus. Então, isso você consegue compreender por equipamentos que fazem essa medição, né, de termometria, né, eu esqueci o nome do equipamento térmico que verifica isso. E você já tem manta com capacidade de apagar, de sufocar um veículo que está em combustão instantânea, como os veículos novos da BYD, de bateria de lítio. Você tem uma manta que cobre sobre esse veículo para poder minimizar a temperatura, porque o lítio tem combustão instantânea, tá? Então ele em contato com o ar, ele pega fogo. E o fogo está em alta temperatura. Um extintor, que não é para incêndio, ele é para princípio de incêndio, um extintor seria classe D, materiais que queimam em altas temperaturas, materiais pirofóricos, né? Um extintor de incêndio não seria capaz, só se ele tivesse um tamanho grande, talvez conseguiria uma quantidade grande deles. Só que são muito caros esses materiais. Então é utilizado algumas técnicas, né? A manta para reduzir a temperatura, o bombeiro com a roupa de aproximação vai fazer o resfriamento do veículo até que não se tenha temperatura suficiente para que o triângulo do fogo, né, não cause o tetraedro do fogo, a reação em cadeia. Então precisa-se ter essa compreensão. Por exemplo, tem também um equipamento que entra debaixo do carro, né? Não sei se é controle remoto, e ele perfura a bateria e injeta um agente extintor, que eu acho que ali pode ser até a água também, porque que resfria ali a bateria, mas deve ser um tipo de componente que pode resfriar aquilo ali. Eu não sei se a água em si não vai causar algum dano, porque é um material que está em alta temperatura, mas geralmente o controle normal é esguicho regulável, sufocando ali o fogo, tentando abafar e depois resfriando ao mesmo tempo. Então, uma série de processos que precisa ser estudado, né? E nessa questão
de ambientes fechados com alta temperatura, você vai fazer uma abertura de porta, né? Acontece uma explosão por entrada brusca do oxigênio. Aí você já tem um backdraft, né? Backdraft, que é aquela entrada brusca de oxigênio que quando alimenta o fogo ali, aumenta a proporção e aquele fogo sai igual uma bola de fogo, uma explosão, né? E aí quem tiver na frente sem equipamento de proteção acaba sendo cozinhado, né? Então, é uma série de procedimentos de entrada, tem que ter roupa de aproximação, tem que analisar a flashover, né? Quando os elementos ali já estão tomados, o fogo já está tomando toda a área, né? O lugar com alta temperatura, né? Aí tem o boilover, que é quando cai água dentro de um material gorduroso, pô, você jogar um copo de água dentro de gordura, né? E esses ambientes, você às vezes tem restaurante. Você tem uísque, você tem bebidas alcoólicas, como nas boates, né? Bebidas alcoólicas. Ou seja, o que vai dar uma proporção maior ao fogo. Você tem a queima da espuma térmica lá, que pode virar a ser uma outra substância química. No comum, monóxido de carbono. Mas lá no ninho do urubu, parece que o isolante térmico lá pode, não sei se vira o cianeto, tem que ver qual material que foi utilizado. E quando ele é queimado, ele vira outra coisa. Mas já existem proteções acústicas anti-chama, né? Então, quando o proprietário colocou aquela proteção acústica, uma espuma comum, ele já assumiu o risco. Porque um lugar que possivelmente acredita-se que pode existir um efeito pirotécnico de fogos, precisa ser repensado, entendeu? Agora eu falo para vocês, se tivessem saídas de emergência naquele lugar, mesmo que não houvesse rede de sprinkler nem extintor, eu nem sei como é que ficaria uma proteção isolante acústica, uma proteção térmica com a rede de sprinkler. Possivelmente ficaria acima dela, porque como não pega fogo, né? Como não pega fogo, então o sprinkler tem que ficar eficiente. A temperatura ia atingir o sprinkler, né? Ia apagar o fogo que tivesse. E a espuma ia isolar termicamente e não ia pegar fogo. Agora, uma espuma não térmica, uma espuma que não aguenta temperatura, ela ia queimar acima do sprinkler. Ou eles iam botar sufocando o sprinkler ali, não ia ter eficiência, ou acima não ia adiantar nada, né? Mas pelo menos o sprinkler ainda molhar ia dar alguma esperança ali. Agora, você não tendo, se eles tivessem só as saídas de emergência, para que as pessoas conseguissem sair em massa, nada daquilo tinha acontecido. Mesmo que não tivesse extintores, mesmo que não tivesse rede de incêndio. Porque a rede de incêndio você tem que ter uma bomba jockey, você tem que ter uma bomba principal, uma auxiliar para pressurizar a rede, né? Isso daí são materiais muito caros. E por isso que eles não colocam nas edificações. Os extintores, você tem a vistoria anual, você tem o teste hidrostático de 5 em 5 anos, que vai fazer o teste do cilindro, né? Se ele aguenta ainda a pressão. Você tem que ter o extintor certinho lá dentro da boate, né? Quadros de energia, extintor tipo CO2, garagem, se tiver lugar de carro, vai ser o pó químico, né? Porque é para líquidos inflamáveis. E nos demais, a água, né? Água pressurizada, que é pressurizada com nitrogênio, ou com CO2 também, que faz a pressão da água ali. Então, você tem os extintores adequados nos lugares adequados. Quadro de energia, CO2, classe B e C, né? O pó químico também é classe B e C, só que o CO2 é mais eficiente na classe C, por quê? Porque ele não deixa resíduo, ele consegue extinguir o fogo no material elétrico mais rápido, o pó químico deixa resíduo, tá? Ele é para líquidos inflamáveis, classe B e C, mas só que ele é mais eficiente na classe B. Então, tem que entender que se houvesse as saídas de emergência, não teria tanta gente acidentada. As pessoas poderiam até ter se pisoteado, poderia acontecer. Poderiam pessoas cair, se machucar, mas as pessoas conseguiriam sair do ambiente. E quem não conseguisse, o outro lá de fora arrastava. Agora, um ambiente completamente fechado, um ambiente que não tem uma saída de emergência, uma janela da altura de 2 metros e pouco, que dizem, né? Eu vi as imagens lá, mas não dá para você saber muito bem como é que é. E aí, você, como dono da propriedade, vai ser responsabilizado. Vai ser responsabilizado, porque o ambiente, primeiro, deu tudo errado ali. O sistema de pagamento daquele lugar já ocasionava, da Boate Kiss, por exemplo, ocasionava esse problema. Porque você entrou, aí parece que tinha uma pulseira, né?
E nessa pulseira o cara fala assim, ó, para as mulheres, não tira, senão vai pagar integral, vai pagar tudo. Ou seja, possivelmente elas pagavam meia entrada. E parece que nessa pulseira devia ter um código que quando a pessoa comprava, consumisse, gravava tudo ali, ou em alguma numeração. Eu não sei como é que funcionou bem isso, ainda não entendi. Mas eu só sei que a pessoa tinha que sair e pagar, fazer, efetuar o pagamento. E eu acho que aquela pulseira era dessa forma. É. Ou não sei se o pagamento era feito lá, na hora e tal. Mas por que, que as pessoas não podiam sair da boate? Das reclamações. A gente tem que ouvir as vítimas do que de fato aconteceu. As que estavam mais próximas da porta foram impedidas de sair. Porque o testemunho delas, que foram vítimas, que vai ser muito mais valioso. Porque se a imagem não tem lá na Boate Kiss, 15 dias antes o HD foi levado, né, para ser consertado. Muito conveniente. Mas pode acontecer. A gente tem que dar o benefício da dúvida, né? Porque agora, se tiver imagens ali comprometedoras, também pode ser que o cara segure aquilo ali para não criar prova contra si mesmo, tá? Ninguém é doido, já vai agravar mais ainda, entendeu? Mas se não, comprovou que o HD realmente foi levado para recuperação, resolve-se o problema. Não foi então o problema da imagem lá, não tem as imagens mesmo. Agora, vamos para o depoimento das vítimas que estavam próximas. Viram os seguranças bloqueando? É a testemunha deles que vai valer, entendeu? E se for falado que os seguranças bloquearam a saída, e os seguranças não têm responsabilidade porque eles estão prestando um serviço, e é uma ordem de que vem lá de cima, então, meu irmão, o dono vai ser responsabilizado, todos os sócios responsáveis, entendeu? Agora, não pode distrair a cabeça dos outros e dizer, pô, o cara que vendeu fogos lá na esquina é responsável. O cara te vendeu fogos, o que ele tem a ver? Ele não sabia o que você ia fazer com aquilo. A responsabilidade é sua, você é de maior. Então, tipo assim, às vezes parece que há umas distrações, sabe? Querem culpar alguém, não pode querer culpar alguém a todo custo, tem que se apurar, porque essas apurações são importantes para que não ocorra mais. Então, vocês têm que criar leis fortes de proteção para que não aconteça mais. E agora mais um fato. E o que vocês vão fazer com isso? E vai surgir mais outros. As pessoas elas têm que entender que a segurança dos outros não tem preço. Não se brinca com questão de segurança. Não se toma responsabilidades assim. O corpo de bombeiro não pode expedir alvará sem ter analisado. Os donos dos estabelecimentos são obrigados a informar, né, que os extintores estão recarregados, que há bastante saída de emergência, né? Agora, é capaz de o cara tá lá, ó, sou do corpo de bombeiro, tô aqui curtindo a festa, mas não tenho nada a ver com isso. Vejo que, porque o cara que tá ali olhando, pô, vejo que não tem saída de emergência, vejo que não tem isso, só vê, mas não fala nada, ninguém denuncia, ninguém fala nada, e aí nós temos essa quantidade de vítima aí, pessoas que vão sofrer pro resto da vida, porque perderam alguém que amavam, traumas pro resto da vida, né? A única coisa que resta para elas é se unir com outras pessoas que sofreram o mesmo e sofrer junto esse luto, em conjunto, para poder amenizar um pouco essa dor, né? Agora, o que mais conforta o coração de pessoas que passam por essas coisas é fazer algo contra as injustiças sociais, em memória do seu filho, né? É como se fosse uma questão de honra. Cara, meu filho se foi, mas eu não vou deixar isso barato. Em memória, você vê, em memória do meu filho eu vou fazer isso aqui. A gente que faz instituição para a cura do câncer, porque viu o sofrimento que é ter um filho com câncer, ter uma esposa com câncer, sabe? É sempre pessoas que fazem uma diferença no mundo, porque sofreram na pele. Eu acho que não era necessário a gente sofrer na pele para a gente fazer as coisas. Eu acho que a gente deveria fazer as coisas antes, para que essas desgraças não acontecessem.